Nós vamos retomar o nosso estudo da carta de Tiago e agora vamos concluir aqui o capítulo 1, os dois últimos versículos, versículos 26, versículo 27. Penso que você já está com a Bíblia aberta, também aí a maneira como você tem. É importante você estar olhando o texto bíblico enquanto a gente vai fazendo a exposição. Nós precisamos olhar esse finalzinho da carta de Tiago com um olhar contextual, porque desde o versículo 19 até o 27, Tiago está tratando de um tema só, ele tem um objetivo só desde o versículo 19. A gente está olhando hoje 26 e 27. Mas o objetivo dessa sessão inteira é que Tiago está tratando sobre o crente verdadeiro. Quem é o crente verdadeiro? Como é o crente verdadeiro? Como é que o crente verdadeiro vive, se expressa, o que ele faz? Junto com esse tema do crente verdadeiro, a gente também tem aqui, isso se junta, é uma amálgama, isso está no mix, está unido à religião verdadeira. Então, o crente verdadeiro que se expressa na sua religiosidade, também existe a possibilidade de religiões falsas e de expressões mentirosas, e Tiago está interessado com essa essência da religião. Então, aqui temos o crente verdadeiro, a religião verdadeira. Nós podemos resumir esse tema em duas partes, dizendo que o crente verdadeiro ele tem domínio próprio. Você já estudou aqui comigo a respeito do controle da língua, das emoções, da ira incontrolável, a gente já observou isso, e também a respeito da santidade, de estar livre do mundo e da contaminação do mundo. Você vai ver que esse tema é recorrente em Tiago. E ele vai falar no capítulo 1, como a gente já viu várias vezes, sobre a língua. No texto de hoje ele vai tratar novamente. Mais à frente a gente vai ver de maneira mais acentuada da bênção que a língua pode ser e do prejuízo da situação destrutiva, a capacidade destrutiva que nós temos com aquilo que nós falamos. Então, hoje, já disse aqui, volto a repetir, a gente tem que controlar a língua e o dedo, porque a gente está digitando. Muito da nossa comunicação no mundo hoje é através das mídias sociais, que nem sempre a gente fala, mas a gente escreve, a gente digita. E você conhece muito bem o que é isso na esfera fora da igreja, mas também dentro da igreja. O Tiago está alertando para a gente tomar cuidado com isso. Esse tema do domínio próprio, do controle das emoções, e depois também temos a prática da palavra. É preciso que a palavra seja ensinada, é preciso que a palavra seja ouvida, vocês estão ouvindo agora, você medita, você decora, mas é preciso colocar em prática. O crente que não coloca a palavra de Deus em prática no dia a dia, nas decisões que ele toma, nas ações que ele pratica, se não estiver a base na palavra, não serve de nada. Então, ele tem o exemplo do espelho, ele fala que aquele que é somente ouvinte não é praticante, ele se engana a si mesmo, e nós já tratamos disso aqui também. E eu lembro que eu terminei, quando falamos sobre isso, com o exemplo de Jesus no Sermão do Monte. Ele prega um Sermão do Monte maravilhoso, ensinos preciosos, profundos, mas se não colocar em prática não vale de nada. E Jesus termina o Sermão do Monte dizendo que nós devemos ser ouvintes da palavra, mas também praticantes. Quem não pratica é semelhante a alguém que constrói a casa, põe as suas bases num terreno arenoso, vai bater qualquer vento, qualquer dificuldade que vem, vai desabar. Mas aquele que pratica a palavra, Jesus diz, é semelhante a alguém que edificou a sua casa, a sua vida, as suas decisões na rocha. E pode vir qualquer ventania, qualquer tempestade, vai permanecer firme. Então, meus irmãos, vamos estudar a palavra, vamos ler a palavra, vamos ouvir a palavra, mas coloque em prática dentro de casa, coloque em prática nos relacionamentos, coloque em prática na vida conjugal, no casamento, na criação dos filhos, nas finanças e naquilo que você expressa, os seus sentimentos, a sua fala. Isso é muito importante, Tiago nos ensina a respeito disso. Olhando agora o texto, vamos ler então Tiago 1, 26, 27. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração e sua religião é inútil.
A religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas dificuldades e não se deixar contaminar pelo mundo. Que o Senhor abençoe e aplique, o Espírito Santo ilumine a nossa mente nesses versículos da palavra de Deus que nós acabamos de ler. A primeira definição que desejo fazer para a gente interpretar esses dois versículos é o que vem a ser religião. Ele fala da religião perfeita, ele fala também do religioso e precisamos definir o que vem a ser essa religião. A palavrinha lá no grego, tereskeia, tem a ver com... Tereskeia é culto. Tereskeia é reverência em atos rituais. Interessante que a origem dessa palavra, não só pelo idioma grego, mas ela tem origem no culto do panteão dos deuses gregos, a religiosidade grega. Então, as pessoas elas tinham várias divindades, várias opções de devoção. Alguns escolhiam qual era a sua divindade e eles iam prestar culto. Só que o contexto do mundo grego era um contexto em que não havia compromisso com a prática. O mundo greco-romano é considerado por um mundo de promiscuidade, um mundo sem freio. Os desejos são saciados de qualquer forma, de qualquer maneira. Então, esse compromisso prático, a vida toda errada, sem domínio, a pessoa vai no templo, cumpre um ritual e acha que está tudo certo. E esse é o perigo que nós precisamos ter, porque isso também pode afetar a nossa fé nos dias de hoje. Gente sem compromisso, uma vida hipócrita, esconde as suas posturas erradas e acha que vai na igreja no domingo, canta bonito, prega às vezes, fala, carrega a Bíblia, está ali no ambiente dos irmãos, mas na segunda-feira é um abismo, a segunda-feira é uma distância daquilo que professou no domingo para a prática no dia a dia, nas várias esferas da vida. Essa é uma preocupação legítima que nós precisamos observar hoje, viver uma vida cristã verdadeira, em essência, e não uma vida cristã mentirosa, de religiosidade, aquilo que a gente observa de uma vida cristã de aparência. E Tiago está preocupado com isso. Para a gente entender um pouquinho melhor essa preocupação com o ritual e não com a essência, a gente volta um pouquinho sobre Tiago, para entender quem é Tiago e quem são os leitores, quem são aqueles que ele está escrevendo a sua carta. Tiago está escrevendo a sua carta e os seus leitores são oriundos de um background, de uma origem judaica. E quando você observa a religião judaica ela é centrada no templo, ela vinha desde o Antigo Testamento com essa centralidade do templo, a partir do tabernáculo. E depois o templo, quando foi construído, e Deus colocou ali a sua presença, é a casa do Pai, é a morada do Pai. Então havia a peregrinação anual para o templo em Jerusalém, as festas, os rituais. O cativeiro trouxe uma consciência e um zelo que nós podemos dizer exacerbado por cumprir rituais, porque os judeus orientados pelos rabinos pós-cativeiro entenderam: o cativeiro veio, Deus castigou, pesou a mão porque a gente desobedeceu a lei. Então tem que obedecer irrestritamente. Eles começaram a colocar as amplificações da lei, a Midrash, a Mishnah, que são os comentários amplificados da lei. Não se pode trabalhar no sábado. Então, os rabinos foram dizer, se não se pode trabalhar no sábado, então o que tem que fazer no sábado? Então, nesses comentários amplificados da lei, Midrash, Mishnah, eles foram dizer, olha, se a pessoa caminhar 1000 metros ou der 1000 passos, está quebrando a lei, só pode dar 999. Então, as sinagogas eram dispostas nas cidades de maneira que o judeu acordava no sábado de manhã, ele falava, qual sinagoga eu vou? E ele ia para uma sinagoga em que ele não ultrapassasse 1000 passos, porque era a caminhada de um sábado. Eu poderia colocar aqui vários exemplos com respeito a isso, mas Tiago está escrevendo a pessoas que tinham essa preocupação. Agora,
Quem é Tiago? Você sabe que Tiago é irmão de Jesus, já falamos sobre isso, dos 5 Tiagos que nós temos. Tiago é apóstolo, ele não estava no colegiado apostólico, no colegiado dos discípulos, mas ele se tornou líder na igreja de Jerusalém e o apóstolo Paulo classifica Tiago com autoridade apostólica. E isso foi muito importante para Tiago ser conhecido como uma carta inspirada. Olha o que está lá em Gálatas, capítulo 1. Não sei se vai dar tempo de você abrir rapidamente, que eu vou lendo aqui. Mas o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, ele vai, então, no verso 19, dizer assim: mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Então, Tiago, irmão do Senhor, é a referência de Paulo para esse que está escrevendo esta carta. Você vê no versículo 1 do primeiro capítulo de Tiago, o primeiro versículo de Tiago, ele está falando a quem são esses leitores. Tiago, servo de Deus, do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos da dispersão, saudações. De uma maneira figurada, as 12 tribos de Israel já não existiam, a gente chama do Israel de Deus, mas são esses que estão na dispersão. E como que é essa dispersão? Você precisa observar o seguinte: quando Estevão foi martirizado, apedrejado, houve uma grande perseguição. E essa grande perseguição para com Estevão fez com que os crentes se dispersassem, saíssem de Jerusalém. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos diz assim: e Saulo aprovou a sua morte. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Estevão apedrejado, aproveitou-se aquele momento e todos os crentes em Jesus foram dispersos. Interessante que somente os 12 ficaram em Jerusalém. Havia um temor das autoridades de mexer com os apóstolos por causa dos sinais que Pedro, João haviam feito em várias circunstâncias, e havia um receio de mexer com esses homens, mas os discípulos, os seguidores, foram todos dispersos. E eles saíram por vários lugares. A gente vai ver que eles foram, inicialmente, para essas regiões fora da Judéia, foram para o Reino do Norte, mas eles chegaram a outros países também. Por quê? Lá no capítulo 11 de Atos, nós temos o verso 19. Os que foram dispersos pela tribulação que se deu por causa de Estevão foram para a Fenícia, já estão no Líbano, Chipre, e aí você já tem Grécia, Antioquia, é Síria, anunciando a palavra aos judeus. Espero logo aí na igreja presencialmente pregar nesse texto que mostra como o evangelho se expandiu a partir da perseguição. Então, esse Tiago que está escrevendo, ele era o pastor, líder da igreja de Jerusalém, que cuidava desses crentes. Esses crentes foram dispersos por várias nações. Então, agora ele está mandando a sua carta para cuidar desses crentes que eram acostumados com Jerusalém, acostumados com o templo, e isso poderia acarretar uma fé ritual. Faz tudo errado na semana. Vai no templo, guarda o Shabat, o sábado, cumpre as obrigações da religião, está tudo certo. Mas Tiago diz que a religião, a palavra de Deus, transforma. A gente pode crescer no caráter, vida santa, e é preciso que a gente coloque em prática a palavra de Deus. Caminhando aqui, religião verdadeira, então, voltando lá em Tiago, no capítulo 1, verso 26, religião verdadeira. Se alguém se considera religioso e não refreia sua língua, engana seu coração, sua religião é inútil. Então, primeiro ponto aqui do Tiago é controle da língua. Agora, vejam que interessante. Ele trata aqui da língua, mais à frente, como disse, a gente vai tratar dessa periculosidade, ferocidade da língua, mas neste contexto aqui é um contexto das expressões de culto. No capítulo 1, a gente está tratando da religião verdadeira. Então, é controlar a língua naquilo que a gente expressa, naquilo que a gente fala para Deus, no nosso relacionamento com Deus. E eu me lembrei
de Eclesiastes. Abre lá, Eclesiastes capítulo 5. Eclesiastes no capítulo 5, olha o que diz lá. Falando da língua com respeito ao nosso relacionamento com Deus, nosso culto a Deus. Se ser reverente quando fores à casa de Deus. Lembra lá da guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. É melhor aproximar-se para ouvir do que fazer como os tolos que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a tua boca, nem seja o teu coração impulsivo. Tem gente que fala demais. Tem gente que é o gargantão. Já viu falar do gargantão? Pedro era assim, né? Falava sem pensar. Tem gente que fala sem pensar, promete o que não vai cumprir. E Eclesiastes e Tiago estão combatendo isso na expressão, no relacionamento com Deus, da maneira como a gente tem a nossa devoção. Que oferecem sacrifícios sem saber que agem mal. Não te precipites com a tua boca, nem seja o teu coração impulsivo para fazer promessa alguma na presença de Deus, porque Deus está no céu e tu estás na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque os sonhos vêm de muito trabalho e o falar do tolo vem de muitas palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não demores a cumpri-lo, porque ele não se agrada de todos. O que votares, trata de cumpri-lo. É melhor não fazer voto do que fazer voto e não cumprir. Não permitas que a tua boca te faça pecar, nem digas ao mensageiro que foi um engano, porque provocar a ira de Deus, por que provocar a ira de Deus e destruir o trabalho das suas mãos? Então, esta é a orientação de Tiago, que também nós encontramos base no Antigo Testamento. Falar a verdade, não prometeu que a gente não consegue cumprir. Gente, eu fico incomodado como existe a possibilidade, e por vezes nós mentimos cantando. Nós temos cânticos que expressam uma comunhão, um compromisso. Tem cântico que eu não consigo cantar. Eu olho a letra e eu falo assim, eu não estou vivendo isso. Mas eu canto e eu digo para mim mesmo, enquanto cantando, Senhor, tu sabes que eu não estou vivendo, mas eu vou assumir um compromisso de viver essa verdade. Porque senão a gente não canta. Tem muita coisa que a gente não deveria nem cantar. Não é que não deveria, não poderia, mas a gente deve cantar como um anseio, como um desejo e renovar assim, o compromisso, Senhor, eu vou chegar nesse patamar, eu vou chegar nesse ponto. Mas é preocupante e a gente tem que entender que muitas vezes nós temos a possibilidade de mentir cantando. Tem gente que canta, tudo entregarei. Tudo, ó Cristo, a ti entrego. E não é dizimista. Pessoa que não é dizimista, que retém aquilo que é do Senhor. Tem gente que está cheia de usura no coração. Um crente, na minha visão, que não é dizimista, ele é imaturo, ele não aprendeu o básico da fé. Pastor, é do Antigo Testamento. Bom, do Antigo Testamento. Então, a gente está no Novo. No Novo é 100%. Pega os ensinos de Jesus com respeito a isso. O ensino de Paulo. Deus é dono de toda a nossa vida. Deus é dono do nosso dinheiro, do nosso tempo. A nossa essência de vida está depositada nas mãos de Deus. Tudo que temos e tudo que somos pertence ao Senhor. Então, a gente não devolver o mínimo que Ele exige, dízimo é pontapé inicial. Então, Deus permite que a gente administre 90% e a gente devolve como obediência esse patamar inicial. Alguns vão além, graças a Deus. Tem gente que dá mais do que 10 ofertas alçadas, suprir a casa do Senhor. Eu não tenho acompanhado a igreja nesse tempo, mas eu espero que o Ederson e a diretoria, o pessoal que trabalha com a administração da igreja, estejam sendo supridos, que o fato de não estarmos no culto lá para levar o dízimo no gasofilácio não impede a gente de fazer hoje transferência bancária para a conta da igreja. É bom divulgar no grupo. Aí, por favor, Ederson, no nosso grupo, divulgue a conta da igreja, uma palavra de incentivo aos dízimos e às ofertas, porque esse é um compromisso nosso. Então, o que eu entendo? Ser dizimista está relacionado com prática.
também com obediência, com amor, gratidão e fé. Se o crente não tem fé que Deus pode fazer com que ele esteja suprido com 90, então o dízimo também, quando a gente dá, alguns com um orçamento bem apertadinho, mas dá com fé que Deus vai multiplicar os 90 que você tem para administrar e nada vai te faltar. Depois também, a religião verdadeira, controle da língua, das ações, do compromisso, no caso aqui, mas agora também a prática do amor e compaixão com os necessitados. Aí nós temos órfãos e viúvas. A figura aqui de Tiago de órfão e viúva é a figura dos desprotegidos. Segundo a cultura judaica, a sociedade judaica, a viúva e o órfão eram a figura dos mais vulneráveis dentre os vulneráveis, os mais desprotegidos. Não tinha uma fonte de renda. A fonte de renda vinha do provedor, do chefe de família. Um órfão não tem um pai para proteger, não tem um pai para suprir. A viúva não tem um esposo. Então, elas se tornavam vulneráveis e Deus demonstra de várias maneiras, pela palavra, que é preciso cuidar do órfão e da viúva, em alguns textos do Antigo Testamento também do estrangeiro, dentro das suas portas. Eu me lembro que, numa viagem missionária no Marrocos, eu viajei por vários países árabes, mas estando no Marrocos, há toda uma prática ali da sociedade, a questão do dote, do casamento, e eu me lembro de que as mulheres comentavam, a nossa missionária comentava que, conversando com as mulheres, elas iam nos remém, nas casas de banho, que tinha o ambiente para a mulher e para o homem, sem promiscuidade, era uma prática do banho semanal, tomar banho uma vez por semana. Mas quando as mulheres iam ao mercado, nesses lugares, elas conversavam e elas mostravam uma para as outras. Olha o brinco de ouro que ele me deu, olha a gargantilha, olha a pulseira. E quando a mulher recebia ouro do marido, ela dizia, ele me ama, está me dando ouro. Sabe por quê? Ouro, naquele contexto árabe, é a aposentadoria da mulher. Não tem INSS, não tem um programa de previdência. Então, se o marido morresse prematuramente, o ouro que ele deu em vida seria o sustento da mulher. Então, é interessante que demonstra que essa preocupação com a mulher ficando viúva, sem ter o sustento, o marido dava para ela era uma previdência matrimonial, podemos dizer assim. Esse visitar a viúva e os órfãos às suas necessidades, a palavrinha episkeromai, é o episkeromai. O episkeromai é visitar para socorrer. Não é visitar para tomar chá, não é visitar para comer bolo, não é aquela visita cordial, não é aquela visita para desencargo de consciência, fulano, não. Ele vai lá para socorrer, ele vai lá para levar ajuda, e esse é o ensinamento do texto aqui de Tiago, visitar o órfão e a viúva. Uma outra coisa é que cuidar de órfão e viúva é durante a semana. Então, não é no domingo. Pode até ser no domingo, mas a ideia do domingo é do culto, né? Então, a religião verdadeira não é vivida no domingo, não é vivida no templo, não é vivida no ritual. É vivida durante toda a vida, na semana, no dia a dia. E é uma coisa prática isso, de vivenciar isso, porque tem a ver com compaixão, tem a ver com amor e tem a ver com cuidar daquilo que é importante para Deus. Eu já falei, nós temos vários ensinamentos da importância, eu quero olhar nos minutos que a gente tem aí, o Ederson, o Wanderson pode colocar aí quantos minutos ainda temos, mas olha lá Isaías 1. Isaías, no capítulo 1, vai tratar também de religião, religiosidade, essência. É importante que você sempre, na sua leitura, leia o capítulo de Isaías, anotando e vendo os ensinamentos aqui. Mas Isaías, no capítulo 1, a partir do verso 10, diz assim: ouvi a palavra do Senhor aos chefes de Sodoma, dai ouvidos à lei do Senhor ao povo de Gomorra. O Senhor pergunta: para que me trazeis tantos sacrifícios, que era o culto? Estou farto dos holocaustos, de carneiros, da gordura de animais, de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu que pisasseis nos meus átrios?
Não continues a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável, luas novas, sábados, convocações de assembleias. Não suporto a maldade com a solenidade. O que Deus está dizendo aqui é que se você traz a sua oferta e diante do Senhor e está com problemas, Deus não aceita a tua oferta, o teu culto. Se você vai diante de Deus, adora a Deus, mas a vida está toda errada, não tem valor diante de Deus, Deus não recebe. Deus não está pedindo isso. O que Ele quer é vida santa, o que Ele quer é compromisso, o que Ele quer é compaixão com os necessitados. Aí você canta, aí você adora, aí você fala, aí Deus olha e fala assim, essa vida é correta diante de mim. Eu aceito esse culto, eu aceito esse louvor, eu aceito essa devoção. E aí ele continua, não continues a trazer, verso 14, a minha alma aborrece as vossas luas novas, as vossas festas fixas, já me são pesadas, estou cansado de suportá-la. Quando estenderes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Eu fico muito preocupado se Deus parar de ouvir a minha oração. Eu fico muito preocupado se Deus fechar o céu para as minhas orações. Tem aquela ideia de que a oração sobe, né? Os antigos como eu já vão dizer assim, aquela oração não passou do teto, como se ela tivesse que transpor esse obstáculo físico para chegar até Deus. Mas se a vida não for santa, Deus não ouve a oração. Deus não abençoa aquele que não tem vida santa, aquele que não tem compromisso verdadeiro. E ele continua assim, não ouvirei porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos. Tirai diante dos meus olhos, diz o Senhor, as vossas obras mais. Parai de praticar o mal. Aprendei a praticar o bem, buscai a justiça, acabai com a opressão e olha só, fazei justiça ao órfão, defendei a causa da viúva. Percebe que é toda uma ligação? Religião verdadeira, expressão de culto, oferta. E aí Deus está dizendo que tem que praticar o bem, tem que buscar o que é justo, fazer justiça, acabar com a opressão. E aí é preciso cuidar do órfão e da viúva. E aí ele diz que se a gente estiver fazendo isso, pode sentar na mesa com ele. Vinde e raciocinemos. Eu gosto da versão, vinde e arrazoemos. Vamos conversar, vamos estabelecer um diálogo, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, atingidos assim daquele vermelho carmesim mais forte, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã ou como a branca lã. Se estiverdes prontos a ouvir, comereis o melhor desta terra. Deus abençoe sua palavra. E Tiago vai dizer, né? Livrai-vos da corrupção do mundo. O mundo, sistema de valores. O mundo é um modo de viver desconectado de Deus, valores não bíblicos, tendências. O diabo cria um ambiente favorável para o pecado.